Saudações, pessoas bonitas do meu coração. Nós vamos para mais uma aulinha de História do Brasil para todos vocês que estão em quarentena, mas não coronados, tá? Fiquem em casa, dedica ao estudo, tá? E qualquer coisa você fala comigo que a gente vai tirando dúvida, tá? Essa é uma aulinha também do período colonial brasileiro, tá, pessoal? É uma aulinha básica também, bastante simples, que nós vamos tirar de letra, tá? E o título dessa aulinha é Demais Atividades Econômicas nos séculos XVI e XVII. Século XVI, 1500 e tralalá, tá? Então a partir de 1501. E o século XVII, 1600 e tralalá, tá? Então, nós vamos estudar quais foram as atividades que nós tivemos como sendo complementares e também importantes no Brasil colonial, além da cana-de-açúcar, tá? Então, a cana-de-açúcar nós já estudamos, beleza? Já vimos como estava formada a sociedade colonial, né? E agora nós vamos como se a gente tirasse aquela camada livre, sabe? Aquela classe média pequena dentro da estrutura colonial do açúcar, nós vamos tirar ela agora, nós vamos destrinchar ela para ver quais são as atividades que nós temos aqui no Brasil nesse período, tá? Então, para isso, para esse momento tão importante para a gente estudar, coloquei até uma camisa aqui, né? Porque o momento é de gala, então nós vamos falar aqui um pouquinho dessas atividades econômicas. Bom, a primeira atividade econômica que a gente precisa pensar é o comércio. Existia comércio no Brasil? Claro que existia comércio no Brasil. Esse comércio a gente precisa lembrar sempre que ele era regido pelo Pacto Colonial. Ou seja, Portugal tinha um monopólio exclusivista de comércio com o Brasil. Então o Brasil só podia comprar e vender para a sua metrópole, que era Portugal. Inclusive Portugal determinava os preços das coisas que nós vendíamos e que nós comprávamos, beleza? De 1530 até 1580, nós temos pouca rigidez desse pacto colonial. Por que pouca rigidez? Porque Portugal ainda, apesar dos intempérios aí, né, dos problemas com as feitorias na África, apesar de tudo isso, ainda os maiores recursos advêm da África e dos produtos das Índias. Então o Brasil, ele foi terceirizado para exploração. A gente viu isso, que Portugal vendeu o estanco régio no período pré-colonial. E agora, no período colonial, nesse início de período colonial, Portugal vendeu, meio que distribuiu posses de terra para que aventureiros com algum recurso pudessem vir aqui e explorar essa terra, principalmente para ocupar a terra, principalmente para garantir a posse de Portugal. Então, de 1530 a 1580, nós temos um pacto colonial pouco rígido. Se ele é pouco rígido, né, o parceiro econômico de Portugal, que é a Holanda, né, nós já falamos disso também, que a Holanda fez acordo com Portugal e tal, e os caras tinham a técnica, o refino, financiava os engenhos aqui no Brasil. Então a Holanda vai se sobrepor aí com relação ao comércio brasileiro. Para você ter ideia, num começo, pessoal, bem no começo da exploração do território brasileiro, né, no período colonial, nós vamos ter um mercado tríplice, vamos dizer assim, como se fosse um mercado triangular. Só toma cuidado com esse mercado triangular para depois você não confundir com o conceito dos Estados Unidos, que o professor de História Geral vai explicar para vocês, tá? Mas esse comércio triangular brasileiro acontece mais ou menos o seguinte. Então sai, né, um navio da África, por exemplo, carregado com negros escravizados, ele vem até o Brasil. Tá? Daqui do Brasil vende-se esses negros escravizados, coloca-se então o açúcar dentro desses navios, os navios então saem do Nordeste brasileiro, vão até Portugal, esse açúcar é descarregado,
algumas manufaturas são colocadas dentro desse navio em Portugal e esse navio vai para a África novamente para fazer troca com negros escravizados. Então veja, é um comércio triangular nesse início que envolve Portugal, África e Brasil, certo? Mas só que você vai reparar que esse comércio ele começa a ganhar fôlego, sobretudo por conta de algo que está sendo coisificado, né? De seres humanos que estão sendo coisificados. Ou seja, o negro escravizado africano, ele começa a ser inserido nas plantations brasileiras e muitos senhores de engenho acabam comprando esses escravos e aí nós vamos ter navios especializados que vão até a África para fazer esse comércio de escravizados com o Nordeste ou então com São Vicente, beleza? Mas em maior potencial com o Nordeste, tá? Então sai daqui cachaça, fumo, por exemplo, e troca-se lá por negros escravizados. E esses navios que começam a se especializar no tráfico, na venda desses negros escravizados, a gente chama de navio negreiro, né? O navio negreiro, pessoal, hoje ele é um conceito muito desenvolvido na sociologia, por exemplo, que envolve aspectos culturais mesmo, né? Então, às vezes, direto a gente vê em música que faz menção ao navio negreiro, por exemplo, para se referir à forma com que os negros vieram para cá, né? Obviamente, dentro desses navios negreiros vinham em condições péssimas de sanitarismo, por exemplo, muitos negros morriam, né? Inclusive, os chefes desses navios negreiros faziam os negros, ao sair da África, dar a volta em árvores, 3, 4, 5 voltas em árvores, falando que era para ali, naquele lugar, eles esquecerem da sua memória. Então há uma desterritorialização da cultura nesse espaço, nesse momento, né? E ali o navio negreiro sendo o espaço de transição, mas a transição violenta de uma nova concepção de vida. Beleza? Bom, então, nesse exato momento, nós temos um comércio aí sendo regido pela Holanda. Depois, pessoal, vocês vão lembrar que nós vamos ter a União Ibérica de 1580 a 1640, onde o rei espanhol determina a relação de vida social aqui na colônia Brasil. Então, nós passamos a ser, indiretamente, né, ser administrados pelo rei da Espanha. Beleza? E depois da União Ibérica, 1640 em diante, os cofres portugueses estavam deficitários, né? Por conta que muito do ouro de Portugal acabava sendo escoado para a manutenção dos privilégios da nobreza espanhola. Então, quando a União Ibérica acaba e Portugal retoma o trono para si, nós temos ali um reino, né? Um Estado-nação endividado, que é o Estado de Portugal. E há já um declínio das especiarias bastante significativo. Então o que Portugal faz? Começa a orientar toda a sua perspectiva econômica para o Brasil. Então, aquela menor rigidez que nós tivemos no começo da exploração econômica do Brasil, agora não existe mais. Nós vamos ter uma maior rigidez, um enrijecimento do pacto colonial, e esse pacto colonial então vai ser visto de perto para Portugal para não ter sonegação, para não ter outras nações negociando com o Brasil, etc. Então, elevação de cobrança de impostos, monopólio comercial, fechamento do comércio só para os portugueses, como nós estamos vendo aí as escalas administrativas que Portugal toma no século XVII. 1643, por exemplo, cria o Conselho Ultramarino para tentar organizar a lógica capitalista de exploração da colônia. 1649, cria-se a Companhia Geral de Comércio do Brasil, né? Consequentemente, essas companhias de comércio tinham o objetivo central, monopolizar o comércio, não deixar na mão de terceiros. Em 1682, nós temos a criação da Companhia de Comércio do Maranhão, que era, na verdade, como chamava o território ao norte, né, do centro-sul do atual Brasil.
Beleza? Então, a ideia do enrijecimento do pacto colonial e da criação dessas companhias de comércio era criar regras para escoamento e venda de produtos, tornar o pacto colonial mais rígido e mais forte, tá? A segunda atividade que nós temos, e nós não podemos esquecer como uma atividade fundamental, é a pecuária, tá? Ela é vista como uma atividade secundária, mas ela também pode ser colocada aí como uma atividade bastante significativa para o processo de colonização do Brasil, tá? Por quê? Porque a pecuária, né, os animais que participavam dessa atividade, eles serviam especificamente para o transporte de produtos. Então pensa, o transporte da cana, então sai do engenho, né, sai do plantio, do pasto onde tem cana, né, vai até a moenda. Quem faz esse carregamento? Os animais. Aí esse açúcar até chegar aos navios, os animais também, tá? Os animais servem de tração também, ou seja, para mover a moenda, certo? Também para mover o arado da terra e tornar a terra um pouco mais fértil. E a pecuária serve como alimentação também, né? Matar o gado aí para servir de carne, tá? No início, quando o povoamento do Brasil era menor, né? Tinha poucas pessoas morando aqui, a pecuária convivia pacificamente no litoral brasileiro. Mas conforme essas regiões litorâneas foram tendo cana-de-açúcar, né, porque vamos pensar, a atividade dominante, a mais rentável é a cana-de-açúcar, então os espaços melhores, vamos dizer assim, eles foram sendo ocupados pela cana-de-açúcar, a pecuária teve que se mover. Não tinha espaço para pecuária. Então esses pecuaristas que não faziam parte dessa aristocracia com poder político, com poder econômico tão centralizado como o poder dos senhores de engenho, né? Esses caras então eles partem para o interior do Nordeste para tratar do seu gado ali de forma extensiva, sobretudo em volta dos grandes rios. O Rio Chico, por exemplo, o Rio São Francisco, é um importante rio que vai servir de espaço para que esses pecuaristas contornem e consigam ali ter os seus próprios animais. Esses pecuaristas, eles recebem o nome de bravos, guerreiros, aí são sertanejos que vivem no semiárido, vamos dizer assim, do sertão nordestino. Tá? Eles muitas vezes têm certa independência, mas aqueles que dependem da venda da carne para o senhor de engenho acaba se relacionando muito mais com eles, mas eles são os responsáveis pela ocupação do interior do Brasil também, que a gente vai falar isso mais para frente, tá? Então não esqueçam aí que é uma atividade dessa sociedade intermediária dentro da sociedade econômica do açúcar. Beleza? E eles movem ali relação com o senhor de engenho. E por último, a nossa última atividade vai ser a exploração das drogas do sertão, tá? O que são consideradas essas drogas, né? São consideradas as especiarias da Amazônica. Então são produtos medicinais e alimentícios que tem um valor agregado, simbólico, importante na Europa e que vai ser explorado pelos portugueses e pelos jesuítas aqui no Brasil. Tá? Exemplo de drogas do sertão: cacau, cravo, guaraná, a baunilha, né, pimentas. Então esses produtos todos eles são explorados, né, geralmente são explorados por indígenas, tá? Próximos às missões jesuíticas, e esses indígenas, por conta do conhecimento do território, acabam trocando esses produtos com os portugueses e os portugueses vendem esses produtos com super valor, acumulando muita riqueza nesse processo comercial, tá? Então nós temos aí uma ocupação sistêmica da Amazônia, né, por conta da exploração das drogas do sertão. Um primeiro ciclo econômico amazônico, né, voltado para a exploração capitalista, tá? A gente não pode esquecer, a Amazônia sempre foi base econômica de outras sociedades, mas não de exploração predatória, muitas vezes, como é no sistema capitalista. E a posse e a utilização e a instrumentalização dos capitalistas para esse conhecimento indígena angariar recursos para eles mesmos. Beleza? Nós temos outros produtos aí também que são considerados como demais atividades agrícolas desse período,
que são considerados aí a mandioca, o tabaco, a aguardente, a rapadura, certo? Geralmente o tabaco, a aguardente e a rapadura, num primeiro momento, sendo utilizados para fazer comércio com os negros africanos. Bom, beleza então, pessoal? Essa foi mais uma aulinha para vocês de História do Brasil, período colonial, tá? Estudamos as atividades complementares à cana-de-açúcar e fica aí então o meu abraço, o meu beijo e a gente se vê até daqui a pouco.